Olá a todos! Hoje vamos apresentar para você o conteúdo de cinética química referente à velocidade das reações químicas. E hoje eu quero apresentar para você uma galera muito bacana aqui da Maria Tereza de Santana P, que é a galera da terceira série. Dá um oi pro pessoal aí, terceira série! Primeiramente, o que é que você precisa conhecer? Cinética química estuda a velocidade das reações químicas, certo? Em algum momento do seu dia a dia, ou você já precisou acelerar uma reação química, ou você já precisou desacelerar uma reação química, tá? E por que ela é muito presente em provas de Enem vestibulares? Justamente porque aquilo que está muito no teu dia a dia costuma cair muito em provas do Enem, certo? E a cinética química está no dia a dia, está no seu dia a dia e está também muito presente nas indústrias, principalmente as indústrias alimentícias, tá? Então, muito prazer, eu sou a professora Dayana Batista, professora de Química, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Então, vamos lá. Primeira coisa, já aconteceu de você precisar acelerar uma reação química. Exemplo de quando você precisou acelerar uma reação química é quando você cozinhou o seu alimento na panela de pressão. Pergunto para você, cozinhar um alimento é uma reação química que está acontecendo ali? É uma reação química? É uma reação química. Quando você coloca para cozinhar na panela de pressão, ele fica pronto mais rápido? Ou seja, você acelerou a reação química, tá bom? Entenderam os casos de quando precisa acelerar uma reação química? Esse aqui é só um exemplo. Tem outros exemplos também. E a gente vai conhecer ao longo da aula, tá? E existem casos que você precisa desacelerar uma reação química. Exemplo de quando você já precisou desacelerar uma reação química é quando você refrigera os alimentos. Se você vai, por exemplo, você vai no açougue, você compra carne para a semana inteira. Aí você coloca na geladeira, né? Ou no freezer, ou na geladeira. Quando você coloca na geladeira, o que é que aconteceu? Você está desacelerando a reação química que seria o apodrecimento daquele alimento. O apodrecimento do alimento é uma reação química, sim ou não? Sim. Sim, ele é uma reação química. E quando você coloca esse alimento na geladeira, no freezer, coloca para refrigerar, você está desacelerando a reação química, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto para dar um tempinho para você copiar, tá bom? Aí, a gente precisa conhecer quais são os fatores que influenciam na velocidade dessa reação química, porque é isso que cai na prova do Enem, é isso que vai estar na sua prova aqui do bimestre, tá? Que são os fatores que influenciam nas reações químicas. Mas para você entender sobre esses fatores que influenciam nas reações, a gente precisa primeiro falar da teoria das colisões. Quem já ouviu falar na teoria das colisões? Ok, tá. A minoria já ouviu falar na teoria das colisões. Tudo bem. Vou apresentar para vocês aqui a teoria das colisões. Eu tenho aqui como exemplo uma reação química que está acontecendo entre o gás hidrogênio, né, que é 2 átomos de hidrogênio, ok? E tenho o gás iodo, que é 2 átomos de iodo, certo? Tenho essas duas moléculas e elas vão formar aqui o iodeto de hidrogênio. Só que detalhe, quando eles estão como reagente, perceba que essa molécula aqui tem 2 hidrogênios. Essa molécula aqui tem 2 átomos de iodo. Quando elas vão formar a reação química, elas vão precisar se chocar, né? Esse choque que acontece com as moléculas químicas vai ocasionar na formação do produto. Só que para isso, ele vai passar pelo estado intermediário, que é o que nós chamamos de complexo ativado, tá? Não esqueça dessa palavra, complexo ativado. O que é o complexo ativado? Complexo ativado é quando eu tenho a quebra dessa ligação entre hidrogênio e hidrogênio, certo? Quebrou a ligação hidrogênio-hidrogênio aqui no nosso exemplo. Quebrou a ligação iodo-iodo aqui no nosso exemplo, tá? E formou a ligação hidrogênio-iodo, tá? Então, aqui no complexo ativado, ocorre a quebra de uma ligação e formação de outra ligação. Estão entendendo aqui esse raciocínio, sim ou não? Sim. Sim?
Certo? Então, aqui nós temos o chamado complexo ativado, que é essa transição, quebra de uma ligação e formação de outra ligação, tá? Aí vai formar o iodeto de hidrogênio, que é o nosso produto, tá? Entenderam aqui a teoria das colisões? Sim? Posso passar adiante? Isso aqui pode ser representado em gráficos, tá bom? Esse gráfico aqui, ele mostra o caminho da reação, aqui no eixo horizontal, e mostra a energia que essa reação química utilizou para acontecer ali no eixo vertical, tá bom? Aí você observa que os reagentes, ele tem uma certa quantidade de energia. E perceba que para chegar no complexo ativado, ele precisou aumentar a energia. Por quê? Para quebrar uma ligação e formar outra, precisa de energia. Você concorda comigo que precisa de energia para quebrar uma ligação e formar outra? Pois é, então o estado do complexo ativado é um momento de vida curta, mas que exige uma certa quantidade de energia para ele poder acontecer, e aí depois essa energia vai diminuir até chegar aqui na energia dos produtos, tá? Vou perguntar para você em relação ao conteúdo anterior. Perceba que o nosso reagente tem uma certa quantidade de energia. O nosso produto tem uma quantidade maior ou menor de energia? Aí eu pergunto para você, meu aluno, essa reação é endotérmica ou exotérmica? Exotérmica. Exatamente. Aqui nós temos uma reação que é exotérmica, ok? E aqui está mostrando, né? ΔH negativo. Entenderam aqui o gráfico? Entenderam a explicação desse gráfico? Sim, esse gráfico, gente, cai demais em provas de Enem. Vocês já viram alguma prova do Enem que cai gráfico da cinética química? Pois é, cai demais. Na verdade, o Enem adora gráfico, né? Vocês já perceberam isso, né? Outra coisa. O que é que a gente pode concluir daqui? A gente pode concluir que a velocidade das reações depende. Você já entendeu que para essa reação aqui acontecer, as moléculas precisam se chocar, né? Que é para poder acontecer o choque, que é para poder acontecer os produtos, tá? Acontecer a formação dos produtos, ok? Aí eu pergunto para você, a velocidade das reações depende da frequência desse choque, ou seja, quanto maior a quantidade de vezes que a molécula se choca, maior é a possibilidade de acontecer essa reação química, sim ou não? Sim. Depende da energia, ou seja, aqui está entre parênteses, né? Eu digo, como se fosse a violência do choque. Se for um choque assim, fraquinho, ele tem menos possibilidade de acontecer uma reação química do que se for um choque mais violento, com mais força, com mais energia. Concorda comigo? Pois é. E depende também de uma orientação apropriada das moléculas no instante do choque. Essa questão da orientação das moléculas, bora ter como exemplo aqui. Esse mesmo exemplo aí. Aqui eu tenho o gás hidrogênio. Duas moléculas, dois átomos de hidrogênio na molécula. Aqui eu tenho o gás iodo, ou seja, dois átomos de iodo na molécula. Eu pergunto para você, meu aluno aqui da Maria Tereza, da cidade de Santana, terceira série, pergunto para você, é uma orientação favorável se esse choque acontecer nessa orientação aqui, daqui para cá, essa orientação está favorável? Não, né? Qual seria a orientação favorável? Essa que está aqui no slide, né? Por quê? Porque esse átomo vai se chocar com esse e esse vai se chocar com esse. Aqui, nós temos um exemplo de uma orientação que não é favorável, tá? Então, depende também da orientação das moléculas, ok? Entenderam? Posso passar adiante? Fatores que influenciam na velocidade das reações químicas. O primeiro fator é a temperatura. Vocês sabem o que é que resulta o aumento da temperatura? O aumento da temperatura resulta no estado de agitação das moléculas.
Quanto maior a temperatura, maior o estado de agitação dessas moléculas. Sim ou não? E quanto menor a temperatura, aqui, quanto menor a temperatura, mais calminha essas moléculas vão ficar, tá bom? Eu acho que até eu, quando tô com muito calor, fico agitada, quando tá mais frio, né, eu fico mais calma, né? Acho que até eu. E com as partículas, isso acontece também, tá? Quanto maior a temperatura, maior o estado de agitação. Aí eu pergunto para você, se as moléculas, eu vou perguntar para o Adonias. Adonias, você acha que quando a temperatura está elevada, tem maior probabilidade de acontecer a reação química? Quando a temperatura está elevada? Quanto maior a temperatura, é mais provável acontecer a reação química? Eu acho que sim, não é. Por quê? Por quê? A temperatura está mais elevada. Ai, gente. Gente. Olha aqui. Quanto maior a temperatura, maior é a probabilidade de acontecer a reação. Por quê? Porque se as partículas estão mais agitadas, significa que existe maior possibilidade delas se chocarem. Você não concorda comigo? Ou você acha que quando elas estão calminha, existe a possibilidade maior delas se chocarem? Não. A maior probabilidade é delas se chocarem quando elas estão agitadas, tá? É por isso que quanto maior a temperatura, maior é a probabilidade das reações químicas acelerarem, tá? Outro fator que influencia é o catalisador. Catalisador, tá bem visível no vídeo esse gráfico aqui, tá? Tá. Olha só. O catalisador, ele é uma substância que você adiciona na reação química, mas ele não vai influenciar na reação química. Ele é colocado somente para acelerar aquela reação química, mas ele não vai estar participando da reação química, tá? E detalhe, sem catalisador, essa linha contínua aqui é o caso de uma reação química sem catalisador. Perceba que para ele chegar no complexo ativado, ele precisou de muita energia, né? Tá visualizando bem aqui? Ele precisou de muita energia. Agora, com o catalisador, é essa linha pontilhada aqui. Essa aqui, ó. Eu não sei nem pontilhar. Aqui. Essa aqui é com o catalisador. O que é que o catalisador faz? Ele faz com que a quantidade de energia necessária para atingir o complexo ativado seja uma quantidade de energia menor, tá? Esse gráfico aqui, pessoal, você não pode esquecer, ele cai muito no Enem, muito mesmo. Eu acho que eu coloquei aqui no slide uma reação, uma questão do Enem que envolve gráficos, tá? Uma reação bioquímica da gente envolvendo uma proteína, uma enzima? Isso, enzima também é catalisador. Enzima é exemplo de catalisador. Outro fator que influencia na velocidade das reações é a concentração. Esse desenho aqui foi eu que fiz. Ô, senhor, ficou igual a minha cara. Aqui você tem um sistema e você tem uma quantidade de moléculas de concentração menor, né? Você está vendo aqui que tem poucas moléculas, ou seja, a concentração é menor. Aqui você tem um sistema onde a quantidade de moléculas é maior, né? O que você acha? Você acha que o mais concentrado vai ter uma velocidade mais acelerada de formação de produtos, sim ou não? Aqui tem mais possibilidade deles reagirem, né? Tem mais possibilidade do choque acontecer, tem mais probabilidade dessa reação química acontecer, né? Aqui já diminui a possibilidade, né? Por quê? Porque ele está pouco concentrado. Outro exemplo é um exemplo que todo professor de química faz na sala de aula e eu não trouxe, que é a superfície de contato. Um exemplo disso é quando você adiciona uma partilha de efervescente, ela inteira, né? E quando você adiciona uma partilha de efervescente que você quebrou ela antes de colocar na água, né?
Qual que você acha que vai reagir mais rápido? É a que está quebrada ou a que está inteira? Não, a que vai reagir mais rápida. É a quebrada ou a inteira? É a quebrada, né? Por quê? Porque a superfície de contato aqui é maior. Aqui, nesse exemplo, onde a partilha está inteira, a superfície de contato, ela acontece primeiro com as moléculas que estão por fora e gradativamente vai acontecendo com as moléculas mais internas, né? Então, aqui a superfície de contato é menor, tá? Entenderam aqui a questão da superfície de contato? Sim. E agora, por fim, a gente fala da pressão. Por que a pressão influencia na formação dos produtos? Simplesmente porque o que é a pressão? A pressão é quanto mais comprimida estão as partículas, tá bom? Então, aqui a gente tem um sistema de pouca pressão. Aqui a gente tem um sistema de muita pressão. Por quê? Porque elas estão comprimidas, tá? E aí, eu pergunto para você, aqui, nesse sistema de alta pressão, você não acha que é mais provável as moléculas se chocarem? Sim ou não? Sim, né? Aqui tem maior possibilidade delas se chocarem. Aqui, as moléculas estão mais à vontade, né? Então, diminui essa probabilidade, tá? Tem mais espaço, exatamente. Isso mesmo, esse meu aluno é show de bola. Questão do Enem 2021. Enem 2021. Deixa eu ver se está bem visível aqui. Ih, não está mesmo, eu vou ter que aproximar. A questão diz: o peróxido de hidrogênio é um produto secundário do metabolismo celular e apresenta algumas funções úteis, mas quando em excesso é prejudicial, gerando radicais que são tóxicos para as células. Para se defender, o organismo vivo utiliza a enzima catalase, que decompõe o H2O2 em água e gás oxigênio, tá? A energia de reação de decomposição, quando na presença e ausência da catálise, está mostrado no gráfico. Então, aqui no gráfico, ele mostrou, olha, igualzinho o que a gente fez agora há pouco. Aqui no gráfico, ele mostrou em linha reta a reação sem a catalase. E aqui, a linha pontilhada é a reação com a catalase. E aí ele está perguntando aqui, na situação descrita, o organismo utiliza a catalase por que ela? Você vai responder se sim ou se não, tá? Letra A, permite maior rendimento da reação. É a letra A? Não. Letra B, diminui o valor da entalpia da reação. É essa? A entalpia vai ser a mesma. A entalpia do reagente do produto não vai ser afetada em nada. Consequentemente, a entalpia da reação também não, tá? C, diminui a energia de ativação, sim ou não? Sim. Sim, exatamente. É por isso que eu digo que essa turma vai passar em primeiro lugar. Próxima questão, Enem 2013, tá? A hematita, além de ser utilizada para a obtenção do ácido, também é utilizada como um catalisador de processos químicos, como na síntese da amônia, importante matéria-prima da indústria agroquímica. O uso da hematita viabiliza economicamente a produção da amônia porque A, diminui a rapidez da reação, sim ou não? Não, né? Pelo amor de Deus, não vai marcar isso aqui. B, diminui a energia de ativação da reação? Sim. Bora ver por que não é as outras. C, aumenta a variação da entalpia da reação? Não. Basicamente as mesmas perguntas que tinha na anterior, né? Aumenta a quantidade de produtos formados? Não, gente. A quantidade de produto formado vai ser a mesma. O que vai mudar é que ela vai acontecer de forma mais rápida, tá? E aumenta o tempo do processamento da reação? Também não, né? Então aqui a alternativa correta é a letra B. Entendido aqui esse conteúdo de cinética química? Ok? Dá para resolver as questões do Enem facinho? Eu posso dizer que toda vez que eu vejo alguma questão sobre catalisadores, automaticamente ele na seção terceira,
Exatamente. Catalisador é justamente isso. O catalisador, ele é a diminuição da energia de ativação. Ele não vai precisar de uma energia muito grande. Ele vai precisar de uma energia mais curtinha, tá? Ok, pessoal? Então, gente, essa foi a nossa aula. Você aí do YouTube, se você gostou dessa aula, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do YouTube da Escola Madre Teresa. Tem muito conteúdo bacana para você lá. E a gente se despede de você até o próximo vídeo. Ô, Adonias, que diacho que tu faz agarrando o outro aí? Solta o pequeno. Peraí que tem um catarro aqui na minha garganta. Galera do fundão, é por isso que eu digo que vocês são tudo esquisito, vocês são tudo... A temperatura, pelo amor de Deus, deixa eu ver se coloquei pra gravar. Que susto. O microfone tá... que susto. Gente, que decompõe. Eita! Quero mostrar. Licença aqui, filho. Olha a diferença do caderno da Clara, do Eduardo. Agora eu vou mostrar do Cauã. Olha o caderno do Cauã.